Saudações! Logo mais cedo nós fizemos um vídeo falando que a guerra em curso, na verdade a Quarta Guerra Mundial, é uma guerra da humanidade contra o capitalismo financeiro. E é fácil, seria, fácil reconhecer os inimigos contra quem nós, a humanidade, estamos lutando. São os inimigos das crianças e das abelhas. Países que desvivem crianças, países que colocam crianças para trabalhar, para substituir mão de obra de imigrantes legais, são nossos inimigos. Porque quem é inimigo de abelha e quem é inimigo de criança, evidentemente é inimigo da humanidade. E aí são, no momento, 13 horas e 46 minutos. Certo? E eu saí para ir atrás de abelha, só que é um horário horrível para achar abelha. Dá para achar flor, dá para achar frutos, resultados da polinização de abelha. Eu até colhi uns tomatinhos e uma abobrinha para fazer na janta. Aqui é só andar, né? Mas a abelha mesmo eu só achei no último segundo. Olha lá, essa abelha mirim que pousou na minha mão. Mas por que eu falo de abelha? Porque os nossos inimigos, os inimigos da humanidade, são os inimigos das crianças, fica óbvio. Quem protege criança está do nosso lado. Quem protege criança com a própria vida está do nosso lado, evidentemente. E quem assassina crianças, evidentemente, é contra nós. Não tem como você, seja você um evangélico, seja você um católico carismático, cidadã, não tem como você justificar que alguém que está desvivendo crianças é enviado de Deus, é escolhido por Deus, certo? São nossos inimigos, os que assassinam crianças e os que assassinam abelhas. Mas deixa eu falar um pouco sobre a China. A China, por que eu quero falar sobre a China, gente? Cara, seguinte, aqui está explicando, em 1980 o Brasil era mais rico do que a China. E hoje a China é umas 8, 9 vezes mais rica do que o Brasil. O salário brasileiro é muito maior do que o chinês. Hoje o salário chinês é o triplo do brasileiro. A expectativa de vida chinesa é maior. A taxa de letramento é muito maior na China. A mortalidade infantil é bem menor. Então, a China é outro nível. Mas por quê? Veja, os chineses enriqueceram e ao invés de adotar a sociedade de consumo, eles adotam cada vez mais uma sociedade de compartilhamento. E isso é o socialismo. Sabe? A ideia de socialismo ou barbárie não é retórica. Socialismo ou barbárie não é uma frase retórica. É fato, cara. A China tem um programa espacial, tem uma estação espacial, tem bomba de hidrogênio, tem caça de sexta geração. Mas não é isso que faz a China um exemplo para a humanidade inteira. É como eles tratam as crianças, como eles tratam a classe trabalhadora, como eles tratam a natureza e, claro, como eles tratam as abelhas. Se a humanidade existe, ela deve isso em grande parte às abelhas. Sociedades que assassinam as abelhas, os Estados Unidos, não sei se vocês sabem, o ano passado eles extinguiram, mataram 68% das colmeias que existiam nos Estados Unidos no ano passado. Foram mortas. 1 bilhão e 200 milhões de abelhas foram mortas nos Estados Unidos. Olha como os Estados Unidos trabalham para eliminar crianças, e os aliados dos Estados Unidos, Europa e Israel, para eliminar crianças, abelhas e trabalhadores. Essas pessoas não estão do nosso lado. A China está do nosso lado. O Irã está do nosso lado. A Rússia está do nosso lado. E não porque eles são poderosos. Não é questão deles serem poderosos. É questão deles serem humanos. Eles levarem em consideração o progresso da nação, do povo. Não é essa. Como é que os militares, os nossos entreguistas, falaram aqui, patriota? Como assim patriota, cara? Aumentaram a gasolina para R$10 só para aumentar o dividendo mandado para os Estados Unidos? Só para ficar com a boca de alguns milhões? Como é que uns caras desses são patriota? Desde quando isso é patriota? Patriotas são os chineses, patriotas são os russos, patriotas são os iranianos, patriotas são os iemenitas, patriotas são os turcos. Aqui não temos patriotas, não. Quer dizer, temos, mas não os que se dizem patriotas.
Esses são os antipatriotas. Esses que a gente conhece, que são amigos do agronegócio e, portanto, inimigos das abelhas e dos trabalhadores, são amigos dos evangélicos e, portanto, inimigos dos trabalhadores e das abelhas. Vocês se lembram da farra do veneno, né, na época da presidência de Jair Messias Bolsonaro? Todos os dias, praticamente, o veneno novo era aprovado para o agronegócio. E o veneno, nós dissemos, o agronegócio é morte. O agronegócio é morte. Ele destrói tudo aquilo que toca. Amazônia, Cerrado, Araucária, Mata Atlântica. Se o agronegócio encosta, ele mata. Primeiro ele mata as plantas, e o que vive das plantas, o que vive das árvores, o que vive da relva, tudo é morto. Depois eles matam o solo e tudo que vive no solo. Não satisfeito, eles matam a água e tudo que vive da água. E o que vive sem água? Esse é o agronegócio. Terra, rio, água, ar. O agronegócio não poupa nada. E faz isso com o dinheiro dos nossos impostos. Vender ingredientes para ração para países estrangeiros alimentarem gado, galinha, porco. Lucro, né? Para uns poucos. Veneno para toda a população. Essas pessoas não estão do lado da humanidade. Não é só uma questão de saber quais são os países que estão a favor ou contra a humanidade inteira. Não, é questão de saber quais os setores, quais as empresas, quais as pessoas. Certo? Se você está contra a abelha, você é um inimigo da humanidade inteira. Ele não precisa dizer que se você está contra a criança, ou você está justificando que assassina a criança, você é um inimigo da humanidade. O que Jesus, esse cara que muita gente dias seguir falava sobre crianças? Vinde a minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. E alcança o reino dos céus quem for come essas criancinhas. Não é quem assassinar a criancinha. Não é quem justifica assassinato de criança, não é quem coloca a criança para trabalhar, não. Quando eu falo trabalho, é trabalho exploratório. Igual o governador da Flórida, Ron DeSantis, está propondo. Certo? E esses são inimigos da humanidade inteira. E é até um absurdo que eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Que eu tenho que dizer, ó, cara, se você assassina crianças, ou se você justifica assassinato de crianças, você é um inimigo da humanidade inteira. É incrível que tenhamos chegado num tempo em que é necessário dizer isso. Que é preciso que seja dito. Não deveria, isso deveria ser óbvio. Né? Deveria ser evidente. Ó, se você está do lado de quem mata abelhas, ou de quem justifica o assassinato de abelhas em nome da exportação de ingredientes de ração para países estrangeiros, você é um inimigo da humanidade inteira. Isso não deveria ser dito. Deveria ser óbvio. Mas são tempos tão difíceis que o óbvio precisa ser dito. Para horror da humanidade. Eu fico horrorizado. Sério. Tem umas maritacas aqui no meu teto que estão me tornando a minha vida muito difícil. Muito difícil. E o que eu faço? Espero elas crescer até sair voando. Não é porque eu sou bom, é porque é o correto. Eu não vou matar uma maritaca só porque ela está me enchendo o saco. Deixa ela, cara. Ela está fazendo o que as maritacas fazem. Né? Não justifico as pessoas matarem maritacas. Quanto mais crianças ou abelhas. Se você está perto de alguém que justifica, sai de perto. Ah, e se for meu pai? O pai está no céu. Sou minha namorada. Meu marido. Não interessa. De verdade, não interessa. Eu, sinceramente, honestamente, eu nem sei mais o que dizer. Acabaram com os vagalumes, tiraram muito da beleza que existe na Terra e agora estão acabando com as abelhas, ao mesmo tempo com as crianças. Deus nos proteja. E você faça a sua parte, camarada. Até mais.